Vamos começar então nosso momento hoje. Nós vamos aqui falar sobre um tema que é empolgante, não é? Um tema que tem a ver com comportamentos empreendedores. Mas antes eu queria aqui dizer que é um prazer muito grande poder estar conversando, trocando ideias, podendo falar sobre esse assunto que hoje é um assunto do dia. Como você pode ter comportamentos empreendedores para desenvolver e alavancar o seu negócio. Mas uma pergunta sempre vem à tona quando a gente começa a conversar sobre comportamentos empreendedores. E a pergunta é a seguinte: todo empresário tem comportamentos empreendedores? Isso é nato do empresário? E aí nós temos que dizer o seguinte: todos os empresários, eles têm alguns comportamentos. Eu vou conversar já sobre esses comportamentos, vamos falar sobre todos eles. Mas nós sabemos que alguns empresários, para serem realmente empreendedores, o que diferencia um empresário de um empreendedor é uma coisa só. Sabe o que é? É inovar. Se você inova, você é empreendedor. Mas se você tem empresa, é empresário, mas está acomodado, você está na linha do tempo sem tomar atitude, sem tomar decisões, está numa situação hoje que tudo é difícil, só vê dificuldade, só vê problema, então naturalmente você vai ser só um empresário, né? E só um empresário paga imposto, tem funcionário, vive reclamando e aí não inova. Então é preciso inovar para empreender. Essas duas coisas andam juntas, elas são muito importantes. Você tem que efetivamente inovar para empreender. Mas uma coisa que acontece muito é que alguns, para inovarem, têm muitos pressupostos, têm paradigmas. Então isso é um fator que bloqueia muito o inovar. A questão da inovação, da criação, da criatividade, não é? A gente percebe, eu que tenho lidado muito nesses momentos vivenciais com empreendedores, com empresários, eu tenho percebido muito que alguns empresários, eles começam a entrar num ciclo ou num círculo vicioso que é extremamente ruim, extremamente danoso para quem quer empreender, que é tudo que ele já vê uma dificuldade, ele já vê uma coisa difícil, ele já não quer fazer. Então isso vai gerar um círculo extremamente maldoso, não é? Esse círculo, ele vai fazer com que você comece a trabalhar muitos paradigmas que você tem, pressupostos. E o pressuposto ou paradigma, ele dificulta muito a pessoa criar. Você já percebeu? Se você quiser criar alguma coisa e começar a colocar paradigma, você vai ter dificuldade de criar. Então elimine isso. Como é que eu elimino um pressuposto ou um paradigma? Quando eu enxergar algum cenário, que eu percebo algo diferente, que eu posso inovar, eu tenho que começar a dizer assim: o que é que eu posso fazer de diferente? E aí vem aquelas perguntas: mas você vai fazer isso? Será que vai dar certo? É isso mesmo? Então essas perguntas começam a complicar, começam a fazer em você uma pessoa sem ação, sem atitude, não é? Mais inerte. Então, os empresários que geralmente têm essa dificuldade de criar, de inovar, eles entram nesse círculo e é extremamente ruim, não é? E aí o que acontece? Vêm os velhos bloqueadores ou sabotadores, não é? Então é muito comum a gente enxergar alguns se sabotando. Quer ver um sabotador que a gente percebe muito? A pessoa diz assim: não, mas eu não tenho isso, eu não tenho essa capacidade, eu não adquiri esse conhecimento, eu não tenho dinheiro para resolver isso. Existem pessoas que colocam simplesmente o foco nas limitações pessoais. Você já imaginou? Se eu começar por aí, eu não vou nem caminhar, não é? Eu não vou nem andar. Então é importante não ficar focado nas suas limitações. Esse é um sabotador muito ruim. Você quer ver outro sabotador que tem complicado muito a vida de alguns empresários que não conseguem empreender? É quando ele se acha incapaz de resolver o problema e pronto, fica estagnado, fica parado, ele não tem ação, ele não se motiva. E aí vem o bloqueador, vem o sabotador e ele não faz nada. Olha que coisa, né? Quer ver outro sabotador que esse interfere muito?
as pessoas não fazem previsões suas para o futuro, não planejam, não estabelecem metas. Sabe por quê? Porque ele diz assim, não, mas não vai dar certo. Ele tem medo do fracasso. Já imaginou a pessoa não estabelecer uma meta porque tem medo de fracassar? Então, isso faz parte daquele círculo vicioso que eu falei aqui no início, né? E aí você não consegue desenvolver comportamentos empreendedores. Você talvez pergunte assim, mas é possível eu desenvolver comportamentos empreendedores? Sim, isso é plenamente possível. Já existem pesquisas que mostram que as pessoas não nascem empreendedoras. Isso não é do código genético. Você pode desenvolver. E hoje eu vou mostrar aqui alguns desses comportamentos que você pode desenvolver e pode fazer com que você alavanque, empreenda mais no seu negócio, ok? Mas um outro sabotador que também atrapalha muito é a tal da mediocridade. As pessoas se contentam muito em estar na média. Não, tá bom, todo mundo consegue, tá todo mundo assim, por que eu vou fazer mais? Né? Por que eu vou fazer melhor? Então, essa questão de ficar na média, hoje é extremamente perigoso. Hoje você não pode mais ficar na média. Hoje você tem que estar acima da média. Isso faz parte hoje das pessoas que querem empreender. Não é? Se você está percebendo, os empreendedores são pessoas que têm aquela audácia, que são pessoas vigorosas, são pessoas que não se acabrunham, não ficam quietas, eles estão sempre em movimento, não é? Isso é importante. E o sabotador, ele perturba, ele atrapalha o empreender. Você quer ver outro sabotador que atrapalha demais o empreendedor, quando ele quer empreender mais, e aí ele vira só um empresário mesmo, é quando ele se contenta com o auto-engano dele. Ele já se acha que é isso, que já sabe e não está à procura de mais nada, ele não procura melhorar, ele não procura crescer, porque ele se acha. Ele acha que ele já está muito bem. Imagine, a pessoa não tem aquela coisa de querer mudar, de querer melhorar, de querer crescer. Não pode ser assim, não é? Aí ele vai para o auto-engano. E o auto-engano é só ele com ele. Já imaginou? Uma pessoa no auto-engano não quer feedback, não quer retorno, ele não quer saber o que o outro pensa sobre o assunto, ele não vai buscar informação. Então o auto-engano é muito ruim, perigoso. E aí nós vamos falar um outro que esse, para a gente fechar, é a pessoa que vive dando desculpa verdadeira. Esse é um dos piores sabotadores que tem para aqueles que querem empreender ou que querem desenvolver comportamentos empreendedores. Você imagine uma pessoa que tudo dá desculpa. E ela não está mentindo não, está falando a verdade, está falando exatamente o que está acontecendo, mas acha que isso justifica. Não, você não pode estar dando desculpas verdadeiras. As suas desculpas, elas estão simplesmente fazendo você só tentar. Não tente fazer, faça. Ah, eu tentei. Não, eu vou tentar fazer isso aí. Ah, realmente depois dessa live aí do Jaque, eu achei legal, eu vou tentar fazer isso. Não use o verbo tentar. Tire esse verbo da sua vida. Utilize o verbo na ação. Eu vou fazer, eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou planejar, eu vou estabelecer uma meta. Entende? Isso é o que tem que ser feito. Bom, e aí falado dos sabotadores, você percebe que quem vai por aí, talvez hoje, nesse período que nós estamos, um período extremamente malévolo, nós estamos numa situação de confinamento, de isolamento social, não é? E muitos negócios estão fechados, então é claro que uma pessoa deve estar preocupada. Mas pense bem, agora nesse momento você só tem duas decisões para você tomar. Uma é o seguinte, ou você vai reagir, ou você vai ficar apático e não vai fazer nada. Qual das duas você está pensando em fazer? Bom, se você disser assim, não, eu vou reagir, claro, você tem que reagir. E uma das primeiras coisas da reação é o que você estará fazendo depois que passar isso? Porque vai passar, não vai ficar a vida toda. Você já pensou nisso? Você sabe exatamente o que vai fazer assim que disserem, pode voltar para o seu trabalho, as coisas agora já estão voltando ao normal. Aí você vai dizer, não, eu vou voltar para o meu comércio,
vou voltar para a minha empresa. Sim, mas o tempo mudou. Você percebeu? Os comportamentos das pessoas, os hábitos das pessoas, eles mudaram. E num tempo rápido. O que talvez numa situação normal demorasse aí alguns anos, nós tivemos em poucos meses. Então você vai ter que se adaptar, vai ter que se renovar, se reconstruir e rápido. E uma das maneiras é desenvolvendo comportamentos empreendedores. Essa é uma maneira forte. Mas aí você pergunta, sim, Jaque, mas me fale aí desses comportamentos. Você já falou sobre sabotador, já falou sobre empresário, não é a mesma coisa de empreendedor. Não, hoje se usa demais a expressão empreendedor como se todo empresário fosse empreendedor. Não é assim. Empresário só é empreendedor se ele inovar. Aí ele é empreendedor. E se ele tiver comportamentos empreendedores, ele pode até fazer alguma coisa. Mas se forem poucos comportamentos, ele fará pouca coisa. Então é o seguinte, pergunta agora é assim, como é que eu faço para desenvolver esses comportamentos? Você vai ter que, uma das coisas é começar a enxergar oportunidades num local que você acha que não tem oportunidade nenhuma, mas o empreendedor encontra. Não é? O empreendedor acha oportunidade de tudo que é canto. Mas por quê? Diferente daquele que eu falei do círculo vicioso, um empreendedor, ele entra num círculo virtuoso. É diferente. O círculo virtuoso é assim. Ele olha um problema, ele olha uma dificuldade, ele olha um descompasso, algo diferente que está acontecendo, problema. Mas em vez dele potencializar problema, em vez dele achar que aquilo ali é o final do túnel, é o fim de tudo, não, ele pergunta, o que é que eu posso fazer nesse cenário? Essa é a pergunta que o empreendedor faz. O que é que eu faço desse cenário? De diferente. Nesse momento, ele começa a quebrar os paradigmas que eu falei, que é aquilo que atrapalha o ato criativo, né? Atrapalha o ato criativo. Você simplesmente não tem cabeça para criar. Porque tem pressuposto, tem paradigma, tem um modelo mental de que não, isso não pode, isso não deve, isso não dá certo, isso nunca foi feito assim, por que vai ser feito agora? Então isso tem que mudar, né? Aí o empreendedor faz como? Ele quebra o paradigma, ele simplesmente sai do senso comum, ele sai da mediocridade, ele sai da média e ele entra no processo criativo. E às vezes, o processo criativo dele, a priori, no início, as pessoas acham que aquilo ali não vai dar certo, tá doido. Como é que um homem faz um negócio desse? Como é que uma mulher pensa numa situação dessa? Por quê? Porque é diferente da maioria. É diferente da maioria, né? Então, eu aqui percebo que alguns hoje estão como que quase perdidos. Eu, com os vários empresários que nós damos consultoria, alguns ligam para mim e perguntam, e agora, Jaque, o que é que eu vou fazer? Aí eu digo assim, ótimo, agora você vai ter que sacudir a poeira, dar a volta por cima e fazer uma coisa que eu sempre lhe dizia e você nunca fazia. Sabe o que era? Era você começar a enxergar o mundo diferente, não do seu jeito. Era. Eu tenho um cliente que ele não gosta, nunca gostou de reuniões virtuais nem remotas. Quando nós queríamos fazer alguma reunião assim, uma videoconferência, ele dizia, não, eu gosto é presença, eu quero ver você. Ele queria ver direto. Talvez ele esteja até assistindo aí nesse momento, né? E aí eu dizia, olha, nós temos que começar a pensar em videoconferência. A gente tem que implantar isso dentro da empresa também. Isso é uma tendência. Não é mais tendência, é uma realidade. Isso está acontecendo hoje, agora. E aí ele vai ter que se desconstruir muito mais rápido do que já poderia ter feito, percebe? Então, nesse círculo virtuoso, o empreendedor, ele olha o problema e aí ele não enxerga o problema, ele enxerga assim, o que é que eu vou fazer diferente? É diferente, a situação é diferente, a visão é diferente, porque ele sai do senso comum, ele não é qualquer um. E aí o que acontece? Ele toma iniciativa. Todo empreendedor, ele toma iniciativa. Ele é uma pessoa virtuosa, ele não espera as coisas acontecerem.
O empreendedor, ele faz as coisas acontecerem. Ele não é uma pessoa que simplesmente espera que alguém faça. Não, ele vai na frente e faz. Mesmo que, em alguns momentos, isso pareça uma loucura, mas ele vai lá e faz. Mas por que ele faz isso? Um pesquisador muito conhecido, inclusive psicólogo de Harvard, um homem que trabalhou muito a teoria das necessidades, que na realidade ele trabalhou a teoria das realizações, da necessidade é o Maslow, mas é o David McClelland, ou McClelland, como alguns chamam. O David McClelland, ele fala que as pessoas que empreendem, elas têm na motivação delas um ingrediente chamado realização. Um empreendedor, ele é um realizador. Ele gosta de fazer, ele gosta de botar a mão na massa. E o que é interessante é que não necessariamente para ser um empreendedor, uma pessoa precisa ter um curso superior, ele precisa ter muito conhecimento. Isso aí é importante, há momentos que isso aí tem um peso. Mas para empreender, não é ter dinheiro, isso também é importante. Mas para empreender, ele precisa estar motivado. Porque você vê que pessoas para empreenderem na iniciativa privada, quando muitas vezes nem ainda foram formalizados, na empresa informal, ele empreende começando vendendo água, vendendo pipoca, fazendo uma coisa que ele começa ali, dali ele cresce. Por que ele faz isso? Por que ele cresce? Porque ele tem comportamentos empreendedores. Essa é a grande sacada, né? Uma vez me perguntaram também assim, mas você falou que uma pessoa não nasce empreendedora. É verdade, uma pessoa não nasce empreendedora. Mas no código genético tem alguma coisa que ajude uma pessoa a empreender? Já que não está no código genético? Não está. Você aprende comportamentos empreendedores. Eu vou já falar sobre esses comportamentos. Vamos já conversar sobre eles. Vocês vão ver como é interessante, né, esses comportamentos. E às vezes você talvez até já esteja trabalhando neles. Talvez você, eu já faço esse, eu já também, ótimo. Quanto mais comportamentos empreendedores você estiver aplicando na sua vida, no seu negócio, na sua empresa, no local onde você trabalha, onde você estiver, vai definir o seu perfil empreendedor ou o seu grau de motivação para empreender. Percebem? Muito bem. Então, alguém já me perguntou sobre isso. Existe algo no código genético que poderia estimular ou ajudar alguém a empreender? Bem, uma coisa que tem muita força para alguém empreender, que equivale aí a praticamente a metade, é o ambiente que essa pessoa vive. Então, se uma criança ela foi criada num ambiente empreendedor, pais empreendedores, a conversa era um empreender, provavelmente ele também vai querer empreender, não é? E se os pais falam de empreender como uma coisa boa, porque às vezes os pais mostram que a empresa é horrível, só dá problema, só tem problema, aí o filho, para que eu vou continuar numa empresa dessa que só tem problema, não é? Então, isso às vezes acontece. Mas é o seguinte, existem 4 genes que podem, associados às capacidades e habilidades, podem ser um fator de estímulo para uma pessoa poder ter comportamentos empreendedores. Os 4 são o seguinte, existe um gene, que é o Link1, que esse gene ele é associado a pessoas que têm mais inteligência, são mais hábeis, são pessoas mais, têm percepções muito mais aguçadas, não é? Esse aí pode ter um estímulo para empreender, pode, né? Existe uma outra também, um outro gene, que é o FOXP2. Isso já foi feito estudo sobre isso. O FOXP2 são aquelas crianças que nascem com capacidade associativa. Eles têm uma possibilidade, uma probabilidade muito grande de se conectarem, de se associarem, de se agregarem com outros. Não são isolados. Isso ajuda muito, né? Porque você vai ver que tem um comportamento que eu vou falar, que é uma característica forte dos empreendedores, que é uma pessoa que tem rede de contatos, uma pessoa que mantém contatos, que faz network. Um empreendedor não pode se isolar. Isso não existe para um empreendedor, né? Então, o FOXP2 ele trabalha isso. Um terceiro gene, que também pode ser um estimulador,
para uma criança, quem sabe no futuro ser um empreendedor, não é? É o D4DR. O que é que esse gene tem a ver no código genético? Ele é relacionado ao anseio por coisas novas. E nós percebemos, às vezes, crianças que desde pequeno gostam de inventar coisas, de montar, não é? Eles têm essa facilidade, eles gostam de ir atrás de coisas diferentes. Isso desde pequeno a gente percebe nas crianças. Isso pode ser um fator que possa estimular ou ajudar isso no momento de empreender, certo? E por último, nós temos o NR2B. Esse gene, ele é aquele que dá a capacidade de identificar oportunidades, de encontrar saídas. Então, esses 4 genes, eles podem ser estimuladores, mas não são determinantes. O que é determinante? É você aprender e desenvolver comportamentos empreendedores. Muito bem, já falamos um bocado de coisa, não foi aqui? Foi bom. Mas tem uma situação que o empreendedor precisa ter para que ele possa aprender os comportamentos empreendedores. Existe também um pesquisador chamado Rotter, que ele trabalha muito locus de controle. O que é o locus? O locus é o seguinte: a maioria das pessoas tem locus de controle externo. O que é o locus de controle externo? São pessoas que tudo na vida bota a culpa nos outros, no governo, bota a culpa na família, ele bota a culpa em todo mundo, mas ele não tem culpa de nada. Quando eu digo ele, é ele ou ela, né? Locus de controle externo, tudo deles está no outro. Joga a culpa em todo mundo. Não tem culpa de nada. Imagine uma pessoa dessa. Então, um empreendedor, ele não pode ter locus de controle externo. Sim, ele tem que ter o quê? Locus de controle interno. Locus de controle interno é o empreendedor que diz assim: realmente não deu certo. Mas não deu certo porque eu não planejei direito. Não deu certo porque eu não fiz a reunião lá com o meu pessoal. Eu devia ter me reunido com eles. Eu devia ter conversado com esse pessoal bem direitinho antes. Eu devia ter explicado, eu nem expliquei, realmente eu sou o culpado. No final das contas, a culpa é minha. Pronto, o empreendedor é assim. Porque se ele começar a culpar os outros, ele não consegue empreender. Ele não consegue desenvolver comportamentos empreendedores. Se eu não tenho os comportamentos, eu não consigo alavancar minha empresa. Lembre-se de uma coisa, eu não vou dar nenhuma fórmula mágica para você alavancar a sua empresa. Hoje, nós não vamos falar aqui sobre soluções práticas no sentido de ter procedimentos, técnicas. Não, eu não vou ensinar nada disso, nem vou mostrar. Eu vou falar em comportamentos. Lembre-se de uma coisa, antes da ação, eu tenho que ter o pensamento, eu tenho que ter a intenção de fazer. E a intenção está no comportamento. É por isso que às vezes existem empresários que têm um excelente computador, tem um programa maravilhoso, ele tem o conhecimento, ele sabe, mas não faz. Você já viu um empresário assim? Já vi muitos. É preciso chegar e dizer, e ele diz: eu sabia disso. É interessante, você já sabia? Já. E eu tive que lhe pagar para você me dizer o que eu já sabia. Pois é. Mas o que é que faltava? O comportamento, a decisão interna de dizer: eu vou fazer. Essa é uma obrigação minha. Isso faz parte do meu negócio. Eu vou fazer isso acontecer. Então é muito importante o empreendedor pensar assim. Então, é importante ele ter o locus interno. Na medida em que você tem locus interno, tudo melhora para você. Por quê? Se fui eu que errei, eu vou o quê? Eu vou melhorar. Se eu não deixei, eu vou deixar. Se eu não fiz, eu vou fazer. Pronto. Não é melhor, não? Eu acho que é melhor. Quem tem controle de locus externo, joga a culpa nos outros. A culpa é do outro. E às vezes não é do outro, a culpa é sua. Mas você joga no outro, você continua sendo a mesma coisa. E o pior, a mesma coisa não inova, não cresce, não faz nada de novo. Entra no círculo vicioso. E aí começa a enxergar só dificuldade nas oportunidades que surgem. Infelizmente é assim, não é?
Então agora chegou o momento para a gente falar sobre os comportamentos empreendedores, não é? Eu percebo aqui muita gente entrando, não é, falando pura verdade, é isso mesmo, isso já aconteceu comigo. E a gente vê isso aqui, que legal, esse retorno é muito bom, é muito salutar. Mas vamos falar dos 10, eu vou falar aqui de 10 características que são inerentes, são vistas em todas as pessoas que empreendem. Todos os empreendedores têm essas características nos comportamentos deles. Primeira característica para você ser um empreendedor que consegue alavancar negócios. A primeira é a pessoa que sempre está buscando oportunidades e tomando iniciativa. Sempre está buscando oportunidades. Ele sempre está procurando ver algo diferente. Ele quebra paradigmas. Mas o que é interessante, se eu não sei ou se eu tenho uma ideia, eu vou agora saber se essa minha ideia é uma ideia para se desenvolver um bom negócio. Então, buscar oportunidades é se informar, é saber o que está acontecendo, é ver as tendências que estão acontecendo e, a partir daí, você começar a tomar as iniciativas. Hoje, uma coisa que é importantíssima quando você vai buscar uma nova oportunidade de negócio é o seguinte: não ache que toda ideia é um bom negócio. Isso aí eu já vi acontecendo e isso é muito ruim, não é? A ideia ela pode ser muito boa, mas a pergunta é, será que é um bom negócio? Já que como é que eu sei que toda ideia ou uma ideia é um bom negócio? Bom, primeira pergunta que você tem que fazer para uma ideia que você tiver. Primeira pergunta, essa ideia vai suprir uma necessidade? É isso aí. As pessoas estão interessadas em querer isso porque vai suprir algo que esteja faltando nelas? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você vai perguntar quando você tem uma ideia e quer montar um negócio. Segunda ideia, as pessoas estarão dispostas a pagar por essa ideia que eu tive? Por esse produto ou esse serviço que eu vou oferecer? Essa é outra pergunta, não é? Sim, aí se eu tiver a resposta, aí você agora vai pesquisar quem é o seu cliente. Não é só porque você respondeu as duas sim, ótimo, vou montar meu negócio. Não é porque foi sim que é um bom negócio ainda não. Você agora vai ter que saber quem é o seu cliente, onde ele está, onde ele mora, qual é a idade dele, faixa etária, não é? Saber a instrução dele, esse cliente gosta de quê, quais são as preferências dele. Isso você faz através de modelos de negócio. Então, um empreendedor que está buscando oportunidades, ele faz modelo de negócio. E os modelos de negócio pode utilizar vai começando com um design thinking, não é? Que é uma ferramenta importantíssima, muito interessante para você buscar soluções de problemas. Você pode trabalhar um Canvas. Então são metodologias ágeis que podem ajudar você a descobrir quem é a sua persona, quem é o seu cliente. Porque é interessante o seguinte, na hora que você sabe quem é o cliente, você vai entregar o produto que ele quer. Antigamente, as pessoas faziam assim, montavam a loja, montavam um negócio, tinham um produto, depois é que ele ia vender e não sabia nem para quem. E muitas vezes já quebrava na saída. E aí eu faço o quê? Bom, primeiro você tem que saber quem é o seu cliente, o que é que ele quer. Depois que você entender o que é que o seu cliente quer, aí sim você vai agora trabalhar todo um processo no design sim que a gente chama de imersão. Você vai ver qual é o problema dele, a dor que ele sente, como é que eu vou resolver a dor desse meu cliente, não é? Você vai estudar o seu cliente. Aí depois dessa imersão, você vai ter uma ideia, opa, eu vou fazer isso, eu acho que é interessante, a ideia é bom. E essa ideia, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer pelo menos um protótipo. Eu vou fazer uma coisa que eu possa vender para ele, perguntar, e aí, você gostou do que eu fiz? Porque o protótipo, ele é barato. E se não der certo, pronto. Mas a pessoa depois que não fez isso, não caminhou, comprou muita coisa para vender e não vendeu. Prejuízo. Por quê? Porque não fez o que era para ser feito. Percebem? Então, é muito importante essa característica. A característica de buscar oportunidades e ter iniciativas, né?
Bom, uma outra característica que é muito comum nos empreendedores é uma característica que nós chamamos de aquele empreendedor que ele está sempre propenso a risco. Ele arrisca. E se você quiser empreender, o empreender ele está muito ligado a risco. Verdade, não é? Agora, um empreendedor que foi buscar informação, que foi fazer o seu modelo de negócio, depois faz um plano de negócio, o que é que ele está fazendo? Ele está diminuindo riscos. Então, um empreendedor, ele é uma pessoa que ele não é uma pessoa que se lança no ar. O empreendedor, ele é uma pessoa que ele sabe que o risco é moderado, ele muitas vezes dá um passo para trás para dar mais outro para frente, ele não é um insano, ele não é uma pessoa insana. Então, uma característica que está muito ligada ao empreender é risco. Ele só precisa saber o que ele tem que fazer antes, durante, para diminuir os riscos. Ok? Então, essa é uma característica também muito forte dos empreendedores. Bom, uma outra característica que a gente percebe muito nos empreendedores é que ele é apaixonado por qualidade. Pense numa pessoa que gosta de tudo bem feito, né? Ele é apaixonado por qualidade. Eu já vi quando você, por exemplo, pergunta a um empreendedor, fale aí do seu negócio. Aí ele começa, é um apaixonado, os olhos brilham, ele fala com garra, ele mostra o que é que está gostando, por que ele fez aquilo. Não é não? Você já percebeu? Então o empreendedor é assim, ele não para de falar no negócio dele. Isso por quê? Porque ele ama a questão da qualidade. Ele, quando mostra o produto dele, ele enche os olhos. Mas tem uma coisa que ele também faz, é uma característica dele, eu já falei muito aqui. Ele é uma pessoa que sempre está fazendo algo diferente, mesmo que seja de pouquinho. O empreendedor, todo dia, ele empreende inovando, e a inovação dele não precisa ser uma coisa vultosa, uma coisa enorme, eu inovei gastando muito. Não. A inovação pode ser feita sem precisar gastar muito, mas ela precisa ser feita aos poucos, bem devagarzinho, todo dia, mas tem que ser feito. Ele tem que fazer, né? Então essa questão da qualidade é uma questão muito forte, é uma característica muito forte nos empreendedores. Então nós já estamos aqui falando de 3 características. Nós vamos mostrar 10. Eu estou aqui na 3ª. Para a gente recapitular, para você que está aí ou você que chegou agora, a primeira que eu falei foi buscar oportunidades e tomar iniciativa. E falei que lá nem toda ideia é um bom negócio. Pode até ser uma ideia gerar um bom negócio, mas eu preciso ir buscar essas informações, certo? Falei que um empreendedor, ele não é um insano, mas corre risco. Se não quiser arriscar, vai ser difícil empreender. Mas o risco é moderado. E o terceiro aqui nós falamos agora foi o empreendedor, ele é uma pessoa extremamente exigente com relação à qualidade. E é inovador, ele inova sempre. E a inovação não é algo que você tenha que fazer gastando muito, mas todo dia você pode fazer algo diferente. Bem de pouquinho, mas tem que ser feito. Sabe por quê? Olha, uma coisa que os empreendedores precisam também trabalhar nessa questão da inovação é uma coisa chamada vantagem competitiva. E vantagem competitiva, ela é diferente de vantagem comparativa. Vantagem competitiva, para você que está aí me ouvindo, talvez você pergunte, o que é exatamente isso? Vantagem competitiva, falando bem simples, é algo que você faz, que só você faz desse jeito e ninguém faz igual a você. E você, para alguém conseguir fazer igual ao que você faz, ela vai demorar muito. Então, nesse caso aí, isso é uma vantagem competitiva, né? Então, se você pensar que a vantagem competitiva é algo que eu faço e que o que eu faço vai demorar alguém imitar, ela é uma vantagem competitiva sustentável.
Mas talvez você faça algo agora que só você faz, mas amanhã o outro vai imitar e vai fazer igual. E aí você vai deixar de ter vantagem competitiva e vai ficar só na vantagem comparativa. Eu estou fazendo o que os outros fazem, pelo menos, né? Mas se você está fazendo o que os outros fazem, você vai poder entrar no sabotador, que é o quê? É aquele sabotador que você entra na mediocridade. E você não vai querer trabalhar com mediocridade. Você vai querer ser uma pessoa que tenha vantagem competitiva. Então a vantagem competitiva está muito dos inovadores, né? Dos criadores de algo diferente, certo? Muito bem. Quarta característica que é muito visível nos empreendedores. Essa quarta característica, o empreendedor tem demais, sabe qual é? Eles são persistentes. São persistentes. Mas é bom que se diga assim o seguinte, aqui eu tenho que falar isso. Ser persistente não significa dizer que eu sou um teimoso. Porque tem muita gente teimosa, né? O que é um persistente? É uma pessoa que persevera, ele persiste, mas ele tem uma meta. Persistentes são pessoas que persistem com metas. Se você persiste em algo que você está fazendo hoje, e você diz, não, eu estou fazendo, eu sou persistente. Mas a pergunta, você está indo para onde? Você quer o quê? Qual é o resultado que você espera disso que você está fazendo? Se você não tem uma meta, você está sendo teimoso. E meu amigo, teimoso não vai para lugar nenhum. É muito ruim, né? Teimoso. Então, faça o seguinte, deixa a teimosia de lado. Mas como, Jaque? Como é que eu posso ser persistente? Bom, uma coisa que você é persistente é quando você, muitas vezes, tem que fazer um sacrifício pessoal para poder alcançar certas coisas, faça. Você precisa fazer um sacrifício, faça. Você não se intimida diante de obstáculos, isso é ser persistente. Não desiste facilmente. É uma pessoa que sabe o que quer, portanto, vai chegar onde quer. Mas o que eu acabei de dizer, você vai chegar aonde quer. A pergunta, aonde é que você quer chegar? Você sabe onde você quer chegar? Essa pergunta ela perturba um monte de empresário. Quando às vezes na primeira visita que a gente vai fazer diagnóstico, olha, eu às vezes pergunto, o que é que você tem de meta para a sua empresa? Lamentavelmente, alguns ainda têm essa ideia muito difusa. Ele não sabe. Você já imaginou uma pessoa não sabe o que ela quer para um futuro próximo? Então isso aí tem que ser bem pensado. Então são persistentes. Esse é a quarta característica, não é? Quinta característica para os empreendedores, ela anda muito coladinha também com a persistência. A quinta é o indivíduo que é comprometido. Comprometimento, essa é uma característica dos empreendedores. E os comportamentos de alguém que é comprometido, geralmente são pessoas que assumem a responsabilidade pelo que fazem, pelo que combinam. Por isso que tem que ter locus interno. Uma pessoa que não tem locus interno, e eu falei já, né, é aquele que assume as suas responsabilidades, assume suas culpas, ela não pode ser comprometida. E aí fica faltando nesse quesito do comprometimento, né? Ser comprometido é a pessoa que muitas vezes coloca a mão na massa. Não é aquele que só espera o outro fazer. Ele vai lá e faz também. Mas quando é necessário, mas se for necessário, ele vai lá e faz. Não tem nenhum preconceito com relação a nenhum trabalho que lhe dê um resultado honesto, digno. Ele vai lá e faz. E outro comportamento é a pessoa que muitas vezes, para empreender, ele abre mão de certos lucros a curto prazo, mas ele sabe que aquele cliente é um cliente estratégico, é um cliente importante, e ele visa algo a longo prazo. Então, às vezes, pode dar mais garantia de certas coisas, pode diminuir valores. Há clientes que valem a pena até você abrir mão, né, de valores pecuniários, porque isso vai gerar mais clientes. Ou seja, um empreendedor ele não fica fixo naquela ideia de que não, eu tenho que cobrar, eu tenho que receber. Sim, você tem que fazer isso. Mas quem é o cliente?
Esse cliente pode te dar mais retorno se você for mais comprometido com ele. Percebem? Então nós falamos aqui sobre 5 características que é muito peculiar e comum nós percebermos nos empreendedores. Agora eu vou fazer uma pergunta antes de passar para as outras 5. Aqui falando sobre os dias de hoje. Hoje, na situação que estamos, não é mais fácil um empreendedor ele poder perceber, vislumbrar cenários e talvez correr atrás disso para encontrar oportunidades do que um que simplesmente reclama e entra no círculo vicioso? Você está entendendo? Se você entrar no círculo vicioso, vem os sabotadores, aí vem o gatilho, e aí você vai fazer aquilo que eu já falei. Lamentavelmente, um pior deles é quando você só foca nas suas limitações pessoais. E às vezes a pessoa tem tanta coisa boa que possa fazer, né? Então isso tem que tomar muito cuidado, certo? Bem, agora nós já podemos caminhar, nós já estamos quase chegando no final desse nosso encontro aqui, não é? Já estamos chegando lá. Bom, uma coisa que eu vou falar agora no sexto, a sexta característica muito forte é o empreendedor que sempre está atrás de informações. Ele sempre vai buscar informações novas, ele é uma pessoa que não se contenta só com o que ele pensa, não, ele vai buscar a informação do cliente, do fornecedor, do concorrente, ele vai atrás de saber isso aí, né? Ele é uma pessoa que investiga como é que faz o produto, ele investiga como é que faz a entrega do serviço, ele vai investigar isso, não é? Ele vai também, ele pede ajuda a consultor, eu não sei fazer, pois então pergunte a um consultor, pergunte a um técnico, pergunte a um profissional que saiba fazer. Mas o empreendedor não é um sabe-tudo. O empreendedor não é aquele que é médico, ele é engenheiro, ele é advogado, ele é tudo. Não. Empreendedor, ele é um empresário que tem comportamentos empreendedores, que tem uma empresa formal ou não informal e que está dando lucro. Ele está gerando nota fiscal, é isso. Empreendedor é nota fiscal, é o seu dinheiro, você ganhando. Então tem que buscar informação. Essa é a sexta característica, né? Sétima característica, muito forte nos empreendedores, é estabelecer metas. Quando eu digo estabelecer metas, é você ter cenários à frente, olhar para o futuro. Mas veja bem, eu quando falo em questão de metas, eu sempre gosto de dizer o seguinte, elas têm que ser muito específicas. Você não tem que ter só um sonho. Um sonho é um sonho. Você tem que ter uma visão. A visão é algo que você vê nitidamente, só que ela está no futuro. Mas se você tem a visão do que você quer no futuro, você vai trabalhar hoje no presente para chegar nesse futuro. Mas eu primeiro preciso ter a visão do futuro. Faça isso. Faça esse exercício. Olhe para você daqui a 5 anos. Como é que você se vê? Ou como você gostaria de estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Bom, se você quiser fazer esse exercício, faça. O cenário que você vislumbrar para você, anote o que precisa ser feito hoje para você chegar nesse futuro que você pensou. Aí sim você vai estar estabelecendo metas. Meta tem que ser mensurada, meta tem que ser atingível, meta tem que ter tempo. Se não tiver tempo, não é meta, é um objetivo qualquer, né? Ele precisa ter essa meta para que as coisas possam acontecer. Ok? Bom, aí se você estabelece a meta, você vai então para o nosso oitava característica, que é ter planejamento. O empreendedor, ele além de estabelecer a meta, ele planeja como chegar lá. Aí ele escreve plano de ação, quem vai fazer, até quando, por que tem que ser feito, como é que é feito. E o mais interessante, o plano de ação, ele tem que monitorar sistematicamente, periodicamente, o plano de ação. Empreendedores têm planos de ação e periodicamente revisam os seus planos para saber se as coisas estão acontecendo. Ele não faz simplesmente uma coisa acontecer porque ele acha que vai acontecer. Não, existem circunstâncias pelo meio do caminho que mudam a forma como eu estabeleci o que eu queria para mim. Então o estabelecimento disso, o planejamento vai mudar, óbvio, né? Eu sempre digo assim, faça metas com caneta, mas planejamento a lápis. Só para ter uma ideia de que planejamento pode ser reajustado e aí sim você tem o resultado que você quer, ok?
Vamos então para a nona característica. Nós já falamos de 8 características, foram tantas, né? Muitas características importantes, principalmente para quem está nesse momento de hoje, porque aí sim você vai ter a ação, você vai ter a forma de trabalhar com garra, com determinação, né? Isso é que é importante. Então, nona característica é a seguinte: todo empreendedor é um indivíduo extremamente persuasivo, ele quer convencer as pessoas porque ele fala com convicção, ele não fala titubeando, ele não fica, será? Não, ele fala com segurança, não é? Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem autonomia, né? Ele é uma pessoa que ele sabe muitas vezes para poder alcançar o que ele quer, ele tem pessoas chaves, por isso que ele tem que ter uma boa rede de contatos. Todo empreendedor tem uma ampla rede de contatos, ele não é isolado, ele não se isola, mas ele está sempre em contato com gente, conversa, troca ideias, né? Participa de grupos. Então os empreendedores são assim porque eles precisam de conexões. Quanto mais conectado, quanto mais conexões ele tem, mais facilidade ele tem de alcançar os objetivos dele, porque são mais pessoas-chave que ele vai ter para resolver isso. E outra coisa importante que está nessa característica de persuasão, de convencer, de ter uma boa rede de contatos, são pessoas que conseguem conquistar os outros e manter boas relações comerciais, né? Ele sabe fazer isso, prospectar novos clientes e manter os clientes que ele tem, que é uma coisa difícil. Às vezes é mais difícil manter um cliente do que conquistar, ou melhor, do que prospectar, não é? E ir atrás de um cliente novo, ok? Bom, vamos para a nossa última característica. Nós já estamos aqui praticamente no final, não é? Da nossa live. Já aqui faltando somente aí poucos minutos para a gente encerrar. 10ª característica, ela praticamente enseja todas as outras. 10ª característica é a seguinte: todo empreendedor é um indivíduo que procura ser independente e tem autoconfiança. Ele precisa fazer isso. Ele não é uma pessoa que se sujeita a qualquer controle. Não, ele quer saber por quê. Ele quer saber como é que isso foi feito, por que ele está sujeito a isso. Ele quer ter autonomia sobre as coisas dele. Tá certo, é isso mesmo, né? Outra coisa é que eles são determinados, eles são focados mesmo diante de oposição. Eles não desistem só porque alguém diz, não, isso aí não pode. Tá certo, mas por que não pode? O que é que a gente tem que fazer? Naturalmente não burlando nenhuma lei, nada disso, mas fazer dentro de um critério. Eu não vou desistir tão fácil. Eles são persistentes, porque tem meta, né? Eles têm meta. E uma coisa importante nessa questão de ser independente e ter autoconfiança, eles confiam na capacidade deles de enfrentar os desafios. Eles são pessoas que sabem o que querem, eles sabem onde querem chegar e, portanto, naturalmente são pessoas independentes, né? São pessoas que buscam estar junto com os outros. Eu, quando falo independente, não é um indivíduo autossuficiente, se acha o máximo, não é isso. Aqui, ser independente e autoconfiante é uma pessoa que, quando precisa do outro, ele precisa de pessoas-chave. Mas ele é uma pessoa que não desiste facilmente porque alguém lhe dá um não. Porque o não você já tem como garantido. Agora, você tem que correr atrás para saber como é que pode tornar isso algo diferente, não é? Algo que faça um bem a você. Muito bom. Então foi isso. Nós aqui transitamos em 10 características que são muito comuns nos empreendedores, né? E é importante lembrar aqui para você que você que está aí nos assistindo, não deixe de entrar nas nossas redes sociais, né, que é o @JacSchaumann, @JacSchaumann, nosso Instagram. Você entra lá, sempre eu estou colocando informações, principalmente em outras áreas que eu atuo, que é como você pode desenvolver mais sua habilidade de falar em público, como você pode melhorar na sua oratória, como você pode fazer reuniões persuasivas, como você pode fazer reuniões em que as pessoas prestem mais atenção, não é? E outra coisa também, que aqui eu estou olhando uma colinha aqui, não é? Você que tem perguntas, você que gostaria de saber mais sobre esse tema, tem lá o meu Instagram, você pode entrar no nosso site também, não é? Nós temos o site, que é o jacschaumann.com.br.
Lá no nosso site você vai ter informações, você vai ter como transitar nele lá e conhecer coisas diferentes. Faça suas perguntas, o que você precisar, eu estarei em contato, vou dar retorno e nós poderemos com certeza ainda falarmos em outros momentos. Haverá outras ocasiões em que nós vamos trocar ideias e fazer você entender que ter comportamentos empreendedores, mesmo nesses momentos difíceis que atravessamos, é muito melhor do que não tê-los. É muito melhor do que esperar que as coisas aconteçam. Uma sugestão para você: não espere acontecer, faça as coisas acontecerem. Isso aí é que é importante e é isso que eu desejo. Tudo de bom para vocês, um grande abraço, foi muito bom estar aqui com vocês.